Muito bem. Esta é a parte 2 sobre a mulher de Ló. É claro que não dá para a gente falar muitas coisas no pouco tempo que nós temos. As revelações do Espírito Santo de Deus a nós. Gênesis 19 e 26, e diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Nós dizíamos naquela ocasião a importância de nós atentarmos para as lembranças apostólicas, as lembranças que foi dito assim no Evangelho pelo Senhor Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia conta que em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu. Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando esse apóstolo ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló, eu dizia que tinha muitas santas do Velho Testamento para se lembrar. Sara, por exemplo, e tantas outras. Novo Testamento também. Mas ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A lembrança é fundamental. Nós queremos dizer para você, querido, que as entrelinhas da Bíblia, elas são fundamentais para o nosso aprendizado, para que você possa ter uma noção a mais do que aconteceu naquela saída ali. Esta segunda parte é campo de ortigas. A mulher de Ló, campo de ortigas. A segunda parte. Porque tudo aconteceu quando ele estava saindo da periferia de Sodoma e Gomorra. Mas algo lá atrás tinha acontecido quando o marido dela levantou os olhos e olhou. A Bíblia diz assim, Gênesis 3 e 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja você, é uma família que já tinha resquícios do passado. Qual foi o problema de Ló? Olhar, com o olhar descontrolado. Ele olhou e foi traído pelas pupilas dos seus olhos. Ele viu uma grama, uma relva verde na verdade, mas diz um profeta pequeno chamado Sofonias, que não era grama, era urtiga. Foi traído pelas pupilas, pelas suas próprias pupilas. Irmãos, é coisa triste
quando nós somos traídos pelas nossas próprias pupilas. Não é verdade? O problema dele foi o olhar descontrolado na entrada, na escolha. Uma escolha segundo as vistas. E a casa não aprendeu. A família dele não aprendeu que nós vivemos por fé. E não pelo que vemos, diz o Senhor. Diz o apóstolo Paulo. Qual foi o problema da mulher? Olhar também. Veja que a casa, ela tinha uma dificuldade em controlar os olhares. Um dos santos diz assim: desvia os meus olhos de verem a vaidade. Desvia os meus olhos. Orou aquele homem. A mulher foi transformada numa estátua de sal, mas nós não tivemos tempo na primeira parte para falar de fato o que aconteceu ali e mostrar para o meu irmão, para a minha irmã, para o internauta amigo, o que aconteceu ali. Vocês que me veem em qualquer lugar, do Brasil ou fora dele, é muito resumido o que nós lemos aqui. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. O homem já tinha sido traído pelas pupilas. Pensou que o verde da urtiga era o verde da relva que Cristo conduz à igreja. Ele me conduz a pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele foi traído. O olhar de quem está entrando é um olhar traiçoeiro. O olhar de quem está saindo, no caso, a mulher de Ló, é um olhar transformador, que transforma para o bem. O apóstolo Paulo, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, diz o Senhor. Agora, pensa no penhasco. Pensa na chamada penedia. É um conjunto de penedos, rochas, uma montanha. Você sabe que quando a natureza ela trabalha milhões de anos, vai dando forma a algumas coisas que a gente acha incrível. Você entra numa gruta, quando as pessoas entram na gruta e filmam tudo lá dentro, você fica admirado com as formas. Não é verdade? Que a natureza, em milhões de anos, ela se encarregou de dar formas, e formas, tem formas que são maravilhosas, difícil de entender. Na verdade nós não entendemos, mas também pode dar uma forma estranha, uma forma monstruosa. Quando essa mulher de Ló olhou para trás, ela foi transformada em algo monstruoso, algo estranho, algo esquisito, porque estava com a mente, com o olhar descontrolado. Pedro diz assim: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao escojadouro da lama. Veja você, existe o masculino e o feminino. João diz que de fora do círculo da amizade de Deus, dos céus, ficarão os cães. Pedro dá uma forma de cães, a crentes que voltam às imundícias do mundo, ao pecado, à podridão de Sodoma e de Gomorra, que não tinha capacidade sequer de ouvir, de atender o clamor do pobre. Deus desceu ali porque
o clamor de Sodoma e de Gomorra tinha sido subido até ele, e ele veio ver se de fato era daquela forma mesmo, se não existia algum engano na coisa. Era o pobre lá, uma cidade de uma luxúria, é conhecida em todos os tempos. A orgia, as mesas dos restaurantes, as mesas daquelas mulheres que mais pareciam vacas de Bazã, gordas, com a celulite pelas regiões do corpo. Mas o pobre clamava por comida e ninguém lhe dava nada. Sabe o que diz o Espírito Santo? O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Pedro diz: o cão voltou ao próprio vômito. Quando olha para as iguarias do Egito, quando olha para as iguarias de Sodoma e de Gomorra, a mesa, o que tinha sobre elas? A comida. A pessoa toma um formato monstruoso de cão e fica fora da bênção de Deus. E jamais um cão vai entrar no reino de Deus, porque existe um versículo específico sobre isso. Mas quando se lembra do guarda-roupa, da luxúria, quando se lembra daquelas coisas que tinham ali naquela cidade, do sexo descontrolado, o apetite desordenado, queriam fazer sexo com os anjos de Deus, teve a intervenção do próprio Ló. É a luxúria, é a orgia, é o bacanal, essas coisas. Quem participa dessas coisas fica longe do reino de Deus e do círculo da amizade do Senhor. As formas vão se delineando no corpo daquela mulher. O marido foi traído pelos olhares descontrolados, quando se enxergava aquilo ali, quando tinha uma visão panorâmica daquilo ali, daquela região. Não teve a capacidade pelas pupilas dos seus olhos de discernir o que é grama verde, pasto para animal, e urtiga que sapeca as partes íntimas, diz o Espírito Santo de Deus. Porque Pedro diz que aquilo ali, a vida devassa daqueles homens, sapecava a alma do justo Ló. Sapecou as partes íntimas. Quem fica de cócora sobre urtiga, sapeca as partes íntimas. E começa o sofrimento e a tribulação. A mulher foi traída pelas suas pupilas também. Quando saía na periferia de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, ela olhou para trás e foi ganhando uma forma corpórea monstruosa. De uma cadela, de uma porca, porque nós dizíamos naquela ocasião: se você deixar a estátua de uma mulher muito bem esculpida, em pé, você vai achar alguma coisa graciosa nisso? A mulher tem linhas do seu corpo que são muito atraentes. Mas aquilo ali não tinha nenhuma graça mais. Era um objeto fora da graça de Deus. E nós lembramos mais uma vez, horrível coisa, horrorosa, é cair
nas mãos do Deus vivo, diz o Espírito Santo do Senhor. Agora, veja você uma coisa, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, a mulher não percebeu o que estava acontecendo com o seu próprio corpo. Nós falamos do sal que tinha ali naquelas planícies e montanhas, o vento, uma região de muito vento, e foi impregnando no corpo dela, e ela não teve a capacidade de perceber que algo está acontecendo. Queridos, algo está acontecendo com você, na sua casa, na sua família, talvez no seu corpo, mas você não tem a capacidade de perceber. Acontece coisas no seu país, onde você vive, mas você não tem a capacidade de perceber as transformações. Ela não estava capacitada para entender isso naquele momento. Porque se dissesse para ela, olha, você vai ser transformada, você caiu no juízo de Deus, e vai ser transformada numa estátua de sal, mas pode ficar tranquila, é de uma mulher elegante, de pé, você não vai perder sequer a silhueta. Fica tranquila, fica em paz. Pode ser que ela entendesse isso e até realmente achasse algum sentido nisso, vou ser transformada por algum motivo, o juízo de Deus sobre a minha vida. Mas uma estátua de sal de uma mulher, uma bela mulher em pé, aquela coisa toda, com ares de graça, com alguma coisa que ainda pudesse alguém olhar. Mas lembra você dos Penedos ali, próximo ao Mar Morto, um conglomerado de penhas e de montanhas, com formas absolutamente estranhas e esquisitas, porque está próximo ao Mar Morto. As formas daquelas penedias são as mais diversas possíveis. Você não consegue amar aquilo que você olha, pela forma esquisita, estranha, pelas silhuetas monstruosas. Ela não teve a capacidade, porque você... Deixa eu ensinar algo para o povo de Deus. Aquele processo não foi um processo rapidamente. Aquilo foi um processo moroso. Começou a impregnar o sal no corpo dela, e ela começou a ficar petrificada, e ela não compreendeu que algo estava acontecendo com o meu corpo, eu não estou sabendo. Era o juízo de Deus sobre a vida dela, porque desprezou a misericórdia de Cristo. Tinha um aviso, tinha anjos ali, rebocadores, puxando, conversando, tirando eles para bem distante daquele lugar. Tinha um serviço angelical, tinha um ministério dos anjos de Deus ali, querido. Isso não pode ser desprezado. Mas ela desprezou a tudo isso, a pregação daqueles seres, e ela desprezou a tudo.
não quis saber do que iria acontecer, não quis saber que era objeto do juízo de Deus. Ela não tinha capacidade para entender essas coisas. Que horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, as formas são monstruosas. Agora não é mais a forma de uma mulher bela, com corpo escultural, nada disso. Agora é uma forma monstruosa. Porque nós queremos lembrar o que Deus tem nos ensinado. Se lembra da comida, da luxúria, das iguarias daquelas mesas imundas ali. Pedro diz que é um cão voltando ao vômito. Algo vomitado é algo horripilante, mal cheiroso. Se nós definirmos o masculino, então são cães. Qualquer um que volta ao mundo, as coisas que o mundo oferece, ele torna-se cães aos olhos de Deus. O apóstolo fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Os cães, obreiros, que Paulo chama de cães, que voltaram ao próprio vômito, as iguarias da mesa de Sodoma e de Gomorra. Mas se lembra da luxúria de um guarda-roupa, do look, daquelas mulheres ali, do sexo desenfreado, do apetite desordenado, da orgia. É uma porca, e a porca lavada ao espojadouro da lama. São as formas que as pessoas tomam aos olhos de Deus quando volta, quando faz as pazes com o mundo. Você toma a forma de cão e de porca lavada sem noção. Uma porca lavada é uma coisa que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma vantagem nisso, graça nisso, porque ela vai voltar. Está no DNA dela voltar à lama. A sabedoria fala de colocar joias no focinho de porco. É uma coisa horrível, horrorosa, que nos deixa pensativo. Veja o que aconteceu. Quando se está entrando, pode muito bem ser traído pelas pupilas, como foi aquele homem. E quando está saindo, pode muito bem ser traído também pelas pupilas, como foi aquela mulher. Agora veja você uma coisa. Abraão deu para ele a primazia, não é? Faça o que você quiser, vá na direção que você quiser. Na verdade, ele confiava em Deus. E ele ficou exatamente num lugar. E não é para você pensar só na geografia, na topografia, onde Abraão estava ali naquele lugar, junto aos carvalhais de Mãe, naquele lugar ali, junto a Hebrom. Não é para você pensar só nisso.
ele descansou no Senhor. E Deus diz para ele: ergue os teus olhos e olha para a terra, norte, sul, oriente e ocidente, olha para a terra. A sua descendência será como a areia que está na praia. Se você puder contar a areia que está na praia do mar, então contaria a tua descendência. Abraão escolheu o Senhor. Ou melhor, deixou Deus escolher para ele. E Deus tinha para ele o melhor, como tem para você. Como tem para a senhora que nos ouve em qualquer lugar do Brasil. Deus tem o melhor para nós. Principalmente quando os meus irmãos deixam Cristo escolher por vocês. Aleluias. Muito bem. Os jovens também. Moças, rapazes que nos ouvem, até crianças. O amigo internauta. Deus tem o melhor para nós. Deixa Ele escolher. Descansa como Abraão. Depois foi dado os 4 cantos da terra, uma visão panorâmica que ele viu muita coisa. Escolhe, por isso eu te darei a tua descendência, que virá depois de você, a posteridade. O apóstolo diz que os que são da fé são filhos de Abraão. Somos nós, com direito a essa herança grandiosa. Lembrai-vos, querido, da penedia ali. Os conjuntos de penedos estão até hoje ali, esculpidos pela natureza por muitos anos. Centenas, milhares de anos. E a forma da mulher de Ló, que se transformou numa estátua de sal, estão lá, aquelas serras, aquelas montanhas com formas esquisitas e estranhas, e são chamadas a mulher de Ló, o cão de Ló.